né? Eu sempre digo que a maior função do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, é revelar as coisas que breve irão acontecer. Então, a função do Apocalipse é revelar aquilo que não aconteceu ainda. Então, é eu pegar o que está escrito e olhar para o mundo. Aí eu enxergo o Apocalipse. Então, hoje, o maior cenário da volta de Jesus, na minha visão, é o Estado de Israel. Né? A gente está tendo 1001 coisa acontecendo, mas tudo ligado ao Estado de Israel. Então, hoje, por exemplo, a economia mundial está abalada nesse exato momento por causa de Israel e os Estados Unidos atacar o Irã. Nós temos um acordo em trâmite desde 2018, né, quando Jared Kushner foi colocado como embaixador dos Estados Unidos em Israel, o acordo da família abraâmica, que o maior impedimento dele é o Irã. E a gente está vendo que o Irã vai se render e vai ser aniquilado. Essa é a minha visão, para que se estabeleça uma falsa paz no Oriente Médio e abra o caminho para o terceiro tempo. E aí eu olho, Fábio, eu não sei como o doutor Alex está vendo essa questão, eu vejo um avivamento judaico muito forte, porque veja que os soldados israelenses estão usando uma roupa agora que tem uma coroa e está no capacete também, e é uma alusão ao Messias. É como que eles estão dizendo, nós estamos lutando pela chegada do Messias. Nós estamos numa época que comandantes do exército americano falaram para o seu pelotão que eles estão trabalhando uma guerra bíblica e eles vão trazer o Armagedon para a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, você tem capitão do exército americano falando que tudo que está acontecendo está relacionado ao Apocalipse, ao Armagedon, para a vinda de Cristo a essa terra. Nós estamos no momento que o primeiro-ministro de Israel ele declara publicamente que os judeus dessa geração são a geração do Messias. Então veja, a gente está numa era apocalíptica e a gente vê que o mundo está convulsionando para um momento caótico para a chegada de um Messias. Eu não consigo ver o Messias entrar em cena sem que haja uma necessidade da humanidade. E a humanidade vai clamar por esse líder e Israel, através de tudo que está acontecendo, vai estar pronto para receber o anticristo. Então, a minha visão hoje, tudo que está relacionado a Israel está relacionado ao Apocalipse e à volta de Jesus e à entrada do anticristo. Então, esse sinal que o senhor falou é a evidência maior da volta de Jesus e do fim dos tempos. Sim. Nós estamos em uma era apocalíptica. Essa é uma questão. E na sua visão, doutor Alex Alves, qual seria hoje a maior evidência que apontam para a vinda de Jesus e o fim dos tempos? Eu quero compartilhar com a audiência o Lucas 21, a partir do versículo 8, que diz o seguinte, disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então, vou parar aqui, já para entrar no que o... Tu já gostou, né, cara? O cara já me intimidou, cara. Eu fiquei intimidado, cara. Só a miséria, só porque eu sou congregacional de origem. Não, tá vendo? Não. O problema de ser congregacional de origem é essa. Que aí tu vai pro deixo, aí a galera já olha pra você, meu Deus, Jesus. Mas vamos lá, de boa. O que acontece? O Trump, semana passada, falou que ia obliterar uma civilização, ia acabar com uma civilização. Ele não especificou qual. Nós deduzimos que era o Irã. Eu pensei na civilização humana analógica biológica. Por que eu pensei isso? Porque na bendita sexta-feira Israel me lança um ataque fulminante em 10 minutos, 100 alvos, 160 mísseis. Precisão total ali na questão do Líbano, e o nome era Escuridão Eterna. Foi o nome da bendita que eles colocaram. Na sequência, o Trump diz que vai rolar um reset global. Lembra disso? Sim. Um reset global. Quando ele fala em reset global, isso tudo está acontecendo na sexta-feira, esse bolo doido, para sábado, aquela coisa toda. O nosso amigo Bin Salman bate na mesa e diz para o Trump o seguinte, não vai parar a guerra.
estou botando 100 bilhões para bancar o armamento e o teu pessoal, ok? E estou comprando 1 trilhão de investimentos dentro dos Estados Unidos, onde 500 bi é de armamento, ok? E aí, resumo, se você continuar a guerra, eu assino um acordo, Abraham, vou criar um conselho gestor do Oriente Médio, eu creio que o Carlinhos viu isso, Sim. e ele estabeleceu o seguinte: no Irã eu quero um governo secular, não pode ser mais teocrático. Então a parte sunita, né, bateu na mesa, ele sai de trás igual um líbero, vai para frente e ele decide a estrutura de uma nova ordem global a partir do Oriente Médio. E detalhe, o Rabinato de Israel, né, tá chamando o Trump de Messias. É a última aí, né? É que o cara agora é Messias para ele lá. Nós temos que entender que na história de Israel, vários surgiram que foram nomeados como Messias. Eu lembro que numa das passagens aqui, tu até chegou a comentar sobre isso, né? Que houveram várias revoluções, né? E todo mundo levava o nome de Messias. E nesse momento, o Trump é o cara que, de fato, ele mexeu com toda a maneira, né, geopolítica, econômica, global de funcionamento. Você tem um mundo, né? Antes da entrada Trump, né, nessa 47º, né, exercício da presidência, nós estamos nos 250 anos também, né, da americana, né, é muito simbólico, nós estamos com 250 anos dos Illuminati também em cima disso, e eles estão agora direcionando, né, e aí o Carlinhos pode rolar essa bola redonda aí, que ele tem umas bombas aí para trazer para a gente, a respeito de como a parte agora econômica, ela está mudando o conceito fiduciário para o conceito das criptomoedas, que Sim. inclusive ele disse que vai ser a capital cripto do planeta. É forte. Ele abriu um leque aqui agora. Vamos lá, por parte. Então vamos lá. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele é um cara... Hoje nós temos... Eu digo assim, primeiro, né, diante da imagem de Trump como Jesus e Israel chamando ele de Messias. Eu acredito que Trump é o João Batista. Ele está preparando o caminho e deixando aberto para o anticristo chegar. Essa é uma visão, né? Posso dar uma sugestão? Tu consegue projetar essa foto dele O Trump... como sendo o curador, né? Sim. E aí tu vai ver, tu vai falando, aí depois eu vou explodir o que tá ali naquela foto. Tu vai amar. Então o que acontece? Hoje a gente tem Trump como aquele que prepara o caminho. Que é o João Batista. É o João Batista. E outra questão sobre Trump, ele é um funcionário de Israel. Entra nas questões, né? Se você analisar, ele é funcionário do cenário que prepara o Oriente Médio para a chegada do Messias. E aí entra o príncipe herdeiro, né? Você vê Israel, que é Isaac, com a Arábia Saudita, que é Ismael, de mão dada por um acordo de paz e prosperidade no Oriente Médio. Então, veja, não tem como você olhar para tudo isso e não ver a visão escatológica em cima disso daí. E aí existe, que nem o doutor começou aí com o âmbito de guerra, tudo que foi utilizado de armamento entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e Irã, e Estados Unidos e Irã, lançou fora todo o armamento velho que nós tínhamos na Terra. Então, por exemplo, essa semana, só vou dar um exemplo, que o Zelensky, ele fez uma publicação pública que eles ganharam uma frente de batalha contra a Rússia só com drones e robô. O Zelensky, a Ucrânia ganhou uma frente de batalha... Só com robô e drones. Mas da onde sem nenhum soldado em campo de batalha. Então, o que acontece? As guerras que nós estamos vendo agora está treinando sistemas de domínio e de controle mundial. Então, que a gente sabe que vai ser as máquinas. Então, num futuro próximo, o que nós estamos percebendo agora é que tudo que eles estão utilizando de armamento é altamente destrutivo e altamente pesado. Então, a gente está diante de um momento na história
em que se muda, como o doutor acabou de falar, né? Essa ordem mundial geopolítica, ela está sendo diluída e nós estamos entrando numa nova era, que é a tecnocracia. Então, a tecnocracia é um mundo totalmente controlado por máquinas, totalmente monitorado e vigiado, totalmente dominado por robôs. E existe uma fala do Elon Musk sobre isso, né? Que coloca o ser humano como inútil porque serão substituídos por máquinas, né? Que é o próximo avanço agora, que é junho, né? Ou julho agora. Terceira, né? A terceira geração. Eles estão entrando na autonomia total da IA e aí acabou. A gente vai entrar imagine máquinas tomando decisões sozinha. E isso pode ser para muita gente um benefício, mas pode ser a escravidão total, né? Então nós estamos entrando num sistema de controle tão grande que através das guerras, através de crises econômicas, você vê que está se diluindo tudo. E quando a gente fala de anticristo aqui, qualquer aluno de escola dominical sabe, né? O anticristo vai ter domínio governamental, político, né? Ele vai ter domínio econômico e domínio religioso. Então, todo esse sistema está se amparando. Aí você tem os árabes muçulmanos, Israel, judeus, e o Papa entra nisso daí, né, sendo bombardeado agora, mas a igreja cristã em todo vai se unir. Judeus, muçulmanos e cristãos unidos por uma paz global. Que seria já o Crislã, né? Sim, que já foi inaugurado, só que agora as bases estão sendo formadas mundialmente. Então você vê que tudo que nós estamos vendo é um cenário para a chegada de um líder global que solucione todos esses problemas globais. A gente vai falar sobre a reunião do Clube Bilderberg, mas você vê a imagem de Trump, né? O senhor quer falar? Fala, depois, né? Como João Batista, eu falei. Sim, não. Ok. Se você olhar, né, nós temos Apolo ali em cima, olha lá. Sim, Apolo. A inspiração que age sobre a cabeça do Trump, além de Apolo, né? De necromancia, são soldados mortos que estão ali, ok? Você tem naquela posição do jato ali, se der um zoom naquele jato, você vai ver que o que está atrás dele são duas naves aliens que estão ali, alienígenas que estão ali, ok? Se você der um zoom à esquerda do braço que ele toca a testa, né, dos Estados Unidos da América ali, ativando a glândula pineal. Eu achei pineal, que era o Epstein ali. Pineal, parece, eles né? criaram uma imagem com o Epstein. Isso, pineal. Olha só, desce a bandeira para baixo, tem o senhor Barbudinho, né? Parecido comigo ali. Entre o Barbudinho e a roupa vermelha do Trump, você tem a presença aliens ali no meio da população. Eles estão no meio de nós ali. Se der um zoom, vai aparecer ali a situação. Você tem um ato religioso acontecendo à esquerda, né? A moça ali aguardando ali. Você tem a área médica à direita, totalmente estarrecida, porque perdeu o comando da situação, né? E você tem uma ativação ali do Trump, né, na mão com biofótons, né, que é o novo momento agora da ciência, né? A gente está trabalhando com biofótons, ele está ativado com biofótons, ele faz a ativação da pineal, que é o selamento. Isso aí já tem alusão ao anjo, né, dos 144 mil, lembra que eles vão selar a testa da galera, e está selando a testa desse indivíduo que está ali, e na estátua ali da liberdade, naquela parte ali, você vai encontrar à direita, olhando, né, como eu estou olhando, né, ok? Junto aos fogos ali, você vai ter as entidades ali também. Você vai encontrar uns trevudinhos ali, né, os dimensionais se apresentando ali também. Então, na realidade, né, aí você ainda tem um militar também ali, parado, olhando o que está acontecendo, sem capacidade de reação. Então, você tem Apolo no alto, você tem os mortos, né, agindo diretamente,
provocando uma reação agora de ativação. Isso aí é um ato de ativação. Então isso é muito importante olhar, porque isso causou um tumulto enorme, porque ele disse que seria, né, um médico, né? A Cruz Vermelha, uma galera disse que era Jesus. Eu não vi Jesus desde a primeira vez que eu olhei, eu não vi nada de Jesus. E se você pegar a testa dele, na testa dele ali, ó, você vai ver que há um símbolo egípcio. Na posição da testa. A testa do... É só dar um zoom. Tu não consegue dar um zoom, não, né? Consegue dar um zoom na testa dele ali, ó. Você tem um símbolo egípcio ali, ó. Bem na testa dele ali, ok? E aí é algo interessante porque as águias estão vindo da esquerda e da direita, que configura a tesoura. Lembra do efeito tesoura? Elas vêm da direita, vêm da esquerda. Gostou, né? Gostou da parada, né? Eu faço leitura de Rorschach, né, cara? De Rorschach. Faço interpretação. Tu diz na testa de Trump existe? Tem ali. Se der um zoom, você vai ver que a maneira como ele franze a testa, tá vendo ali? Aquele franzido da testa dele ali, é porque tá tendo distorção, né? Bem na testa dele, o pessoal na tela consegue, né, no celular, se você abrir, você vai ver um símbolo egípcio bem no centro da testa dele, né? Então é uma foto com muitas riquezas, muitas mensagens ocultas, tem muitas mensagens ocultas, né? E na realidade não é o Trump que fez isso, a gente sabe que alguém da equipe dele produziu isso. Agora, produziu mandando uma mensagem cifrada para um público-alvo definido, né? Porque, por exemplo, muita gente vai olhar e não vai ver Apolo, não vai ver a necromancia, não vai ver um monte de coisa. Mas a turma, né, que está ligado nos acontecimentos, entendeu, Carlinhos? Essa turma aí está discernindo um monte do que está acontecendo dentro do processo, né? Ali, ó, tá vendo? Ali melhorou, tá vendo? Bem ali, ó, o franzido dele ali, ó, olha lá. Aquele símbolo ali, ó, bem no meio, ó, tem no meio, e ele faz assim, isso, bem aí, viu? Olha lá, aí, agora, ó, show de bola. Aí. Isso é um símbolo egípcio, cara. Tá aí. É um W que tem ali, né? Tem ainda o W ali, ó. Tu viu mais do que eu não tinha nem visto o W ali, ó. Ok? É um W com a mistura de 14, ali. Agora eu tô vendo 14, ó, né? Aí brincou aí, cara. Vai mudando a imagem ali, olha só, sério. O negócio é sério. Ok? Vale a pena o pessoal se exercitar. O pessoal se exercitar, é verdade, ó. Fabinho, agora, ó, decodificador. E detalhe, olha os olhos. Agora, já que tu brincou, olha só, olha os olhos dele, a posição dos olhos. Os dois dizem que ele não está o quê? Dormindo. Ok? Porque isso aí é olho de quem não está o quê? Dormindo. Ele está cheio de olheira, tá certo? E você vê que tem um pressionado, mais pressionado do que o outro, que é justamente o olho dele da parte da direita. Ok? O da direita ali está mais pressionado e o da esquerda está um pouco mais relaxado ali. Você sabe que toda vez que é direita, você está falando, né, de um processo ligado à lógica. E toda vez que você está falando à esquerda, você está falando de um processo intuitivo, né? Então você vê que essa figura aí, ele está em conflito. Ele está em conflito. O Trump internamente está em conflito. Olha aí. E aí, Cardoso? E aí, Márcio, o que tu fala? Eu tenho duas visões da imagem. Primeiro, foi exatamente no dia que o Estreito de Hormuz começou a ficar... Isso tudo eu não vou discordar. Mas veja bem, a gente sabe que também se trabalha com cortina de fumaça. Todo mundo olhou só para a foto e se esqueceu que uma crise mundial foi potencializada em 100 com o fechamento do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos. Então veja bem, quem estava fechando o Estreito de Hormuz foi o Irã, só que agora é o próprio Estados Unidos que fechou totalmente o estreito. Está fechado, né? Na realidade, está fechado. E o que acontece? A gente tem, nesse dia em que as pessoas, em vez de olhar para o fechamento do Estreito de Hormuz e ver a crise, as pessoas só comentaram sobre a foto. Sim. Então, quer dizer, eles tiraram a atenção de algo muito forte e revelaram outra coisa. Não estou dizendo que não houve uma revelação na foto. Mas a ideia foi, vamos tirar o foco do fechamento do estreito, porque só para as pessoas entenderem, só pelo que já ficou fechado o estreito, já causou uma crise energética que para colocar ela em ordem demora 5 anos.